Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver o que é um fluxograma e como fazer um fluxograma. A aula de matemática vai começar e não esqueça, inscreva-se! Então vamos começar. O que é um fluxograma e como fazer um fluxograma? Fluxograma pode ser definido também como um gráfico que se representa o percurso ou o caminho percorrido por alguma coisa. Como assim? Traduzindo. Então, o fluxograma é um gráfico normalmente feito por formas geométricas com setinhas que você resolve uma situação. E aqui eu coloquei um exemplo de um problema para a gente resolver com um fluxograma, com um gráfico desse. Lá, qual que é o problema? De início, você coloca lá em cima o título. Então, nós temos aqui esse problema. A lâmpada não funciona. Você começa com o problema. E aí, logo abaixo a setinha mostra: a lâmpada está plugada? Se a lâmpada não está plugada, olha só, plugue a lâmpada, plugar a lâmpada. Se está plugada, a gente vai seguir para baixo, né? O bulbo queimou? Bulbo ou buquilha, como alguns conhecem. Se queimou, se sim, é à direita, troque o bulbo. Se não, comprar outra lâmpada, vai para baixo. Então, aqui, no final, sempre você tem que ter a solução do problema, né? Então, esse é um modelo simples de fluxograma para resolver um problema simples, né? Vamos para mais uma parte. Então, fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para representação esquemática, ou seja, fazer um esquema para resolver aquele problema que você tem, né? De um processo algoritmo. A ilustração traz de forma descomplicada e fácil a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é geralmente feita por formas geométricas e setas, unindo as figuras, como a gente viu no exemplo anterior. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que representam uma mesma estrutura. Então, aqui nós temos um exemplo de fluxograma, né? Para determinar a fração de uma quantidade. Então, o início, lembra? Aqui no início vai ser sempre o título, o que você quer resolver. Fala, identificar a fração A sobre B e a quantidade X em relação a qual se pertence determinar. Segundo, o terceiro aqui, dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, pegar o valor X e dividir por B. Você vai achar o valor Q. Multiplicar o quociente obtido, que é o Q, né? Pelo numerador da fração. Fazer Q vezes A. Depois, registrar o resultado da fração da quantidade. Fazer X dividido por B e o resultado vezes A. Você vai encontrar o valor aí. Então, nós vamos resolver um exemplo aqui, utilizando esse fluxograma. Alice doou 3/5 de R$ 200 para uma família carente. Então, o início aqui vai ser o quê? Doação de Alice para a família carente. A segunda parte aqui, então, nós vamos identificar a fração A sobre B e a quantidade X em relação. Então, ela é A sobre B, não é? 3/5, o 3 é o A, o 5 é o B, de X, que é o total. Qual que é o total? De R$ 200. Identificamos. Próxima parte. Dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, qual quantidade? Pegar, tá lá explicando. X, quem que é o X? É o 200.
Então, pegar 200, dividir pelo denominador. O denominador é o de baixo, que é 5. Você vai obter o valor Q. Então, 200 dividido por 5, 40. Então, o Q aqui do esquema é 40. Depois, próximo passo. Multiplicar o quociente obtido, que é 40. Então, 40 vezes o numerador da fração. Quem que é o numerador? 3. 40 vezes 3, 120. Próximo, registrar o resultado da fração da quantidade. Como assim? Ele mostrou aqui, ó. Fazer o x, que é 200, dividido por b, que é 5, vezes a. Então, nós vamos ter o resultado aqui. 200 dividido por 5, 40, vezes 3. Nós vamos... Teremos 120. Então, Alice doou R$ 120 para uma família carente, viu? O início é o título e o fim é o resultado. Quanto ela doou, né? 3/5 de 200, então, 120. Espero que tenham gostado e não se esqueça, inscreva-se.